Abramos as nossas Bíblias, senhoras e senhores, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do verso 46. A partir do verso 46. A cura do cego de Jericó, assim está intitulado, está encimado sobre o texto que leremos, a cura do cego de Jericó. Está escrito, a partir do verso 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus caminho fora, estrada fora. Sol maior, por favor. Mi maior, por favor. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Comigo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei.
e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora, quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Diga, quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Bem forte! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Sim, foi ali pela fé que meus olhos ele abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que meus olhos ele abriu, e agora me alegro em sua luz. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, nunca confunda, primeiro lugar, nunca confunda, e esta é uma observação preliminar, a multidão que acompanha Jesus com os discípulos de Jesus. A multidão está envolvida com ele. Os discípulos estão comprometidos. Da mesma forma, dentro de uma igreja, nós podemos ter multidões de pessoas. Dentro do ministério temos uma multidão de pessoas. O Ministério Vale de Bênção hoje conta com milhares. Não sei, eu não vou me arriscar a dizer quantos discípulos no meio desta multidão, tão numerosa. E quando ele saía de Jericó, junto com esta numerosa multidão, Bartimeu, temos escassíssimas informações acerca deste personagem, a não ser o que o próprio texto diz. Estava acumulado de desgraças e fracassos e infortúnios. Não era uma pessoa que colecionava uma desgraça só. Ele era um colecionador de desgraças, de dificuldades, de infortúnios, porque era cego, e se não bastasse ser cego, era pobre, e para além de pobre, não era um pobre que vivia com dignidade, ele era um mendigo, e além de um mendigo, ele tinha, como dizemos no Brasil, amigos da onça ao redor dele, gente que estava por ali ao seu redor, que não estava nem um pouco interessado em ver a sorte daquele homem mudar. Bartimeu, portanto, tinha tudo contra, mas surgiu algo a favor. Jesus passou por aquele caminho.
E essa mensagem é oportuníssima para as pessoas que me dizem, mas eu tenho tanta coisa contra. Eu não sei se você tem milhões e bilhões e zilhões de coisas que testificam, testemunham, depõem contra você. Eu não preciso lhe dar milhões de razões para dizer-lhe que você tem esperança, de que há uma chance, de que há uma luz no fundo do túnel e não é um trem. Então deixe-me lhe dizer o porquê. Jesus está passando. E Ele passa de diversas formas na nossa vida. Nós é que não somos tão atentos como Bartimeu para observar as formas que Ele passa e cruza no nosso caminho. Aleluia. E diz-nos o texto sagrado que Bartimeu, e é uma outra coisa que sabemos a respeito dele, é que ele era filho de um homem chamado Timeu, porque no hebraico, vocês sabem disso, já falamos, já leram, esse Bar é um prefixo que significa filho, Bar Jonas, Bartimeu, Bar Jesus, Bar Rabás, filho de Abás, Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu estava ali cego, mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. E como primeira reflexão no corpo da mensagem, eu gostaria de dizer que há esperança para aqueles que estão à beira do caminho. Sempre há um milagre na dispensa divina, reservado aos que estão à beira do caminho. E os que estão à beira do caminho podem estar por diversas razões. Não sei se vocês já viram em corridas, como é que um corredor malicioso consegue dar um jeitinho de jogar o outro para fora da pista. Isso acontece em várias formas, modalidades de corrida e de motocross, enfim. Eles dão um jeitinho de colocar o concorrente para fora do caminho. Então, que lindo a Bíblia Sagrada. Aqui vai uma primeira aplicação para as pessoas que estão presentes e me ouvindo através de um CD ou de um programa de rádio. Eu não sei quem lhe pôs para fora do caminho. Eu não sei quem foi que maliciosamente deu aquele toque desleal e lhe jogou para fora da pista. E lhe projetou para fora da estrada e você perdeu o rumo. E aí está você agora, aí à beira do caminho e dizendo, pronto, nunca mais eu posso andar pelo caminho, porque alguém, por um ato insano, maldito, malicioso, mal intencionado, ignorante ou irresponsável, me pôs para fora do caminho. Como eu posso correr agora? Como eu posso competir com os que estão no caminho? Se alguém me jogou para fora, eu estou aqui para fora, acidentado. Jesus é a esperança para aqueles que estão fora do caminho. Porque se o diabo usou uma pessoa ou uma situação para te jogar para fora do caminho, do rumo da tua vida, vem agora Jesus passando pelo caminho, e o ladrão veio para roubar, matar, destruir, jogar para fora do caminho, mas Jesus veio para que você tenha vida e vida abundante, e é Ele que vai te tirar do canto da estrada e vai te colocar de volta na corrida. Mas se alguns estão fora do caminho, porque foram jogados, projetados para fora, existem aqueles que estão à beira do caminho por opção. Se cansaram do caminho. Não conseguiram acompanhar a estressante, extenuante competitividade dos que trafegam pelo caminho.
São tantos bons corredores e você se julgou ou se julga tão incompetente e ineficaz, tão aquém de concorrer com as feras nessa maratona da vida, porque vida não é corrida de 100 metros, vida é maratona. Não adianta correr 100 metros e depois perder o fôlego, não. Não adianta ser crente um mês, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 20, 30 e depois cair para fora da estrada, não. Você precisa correr. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque sem perseverança, logo, logo falta o fôlego e você para. Porque se você for atentar para os espectadores, uns que batem palma, não se deslumbre com elas. Ou então os que dão apupos e vaias, também não se impressione com a oposição. Corra a carreira que lhe está proposta. Quer um bom exemplo, um bom incentivo, um bom estímulo para correr? A Bíblia diz ainda em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, porque nunca ninguém correu como ele. Nunca ninguém venceu como ele. Nunca ninguém foi campeão como ele foi campeão. Então, talvez, por se sentir tão cansado do caminho, você fez uma opção voluntária pela desistência. Às vezes é no caminho da vida sentimental. Às vezes é no caminho da vida profissional. Às vezes é no caminho da vida espiritual. Você cansou por alguma razão, faltou gás, faltou ânimo, coragem, condicionamento, preparo devido. E você disse, bom, eu vou desistir do caminho. E você foi para o acostamento. E aí está aí onde é que está seu carro. Você está parado no acostamento. Sua vida está parada no acostamento. Alô? Ok. Eu já contei essa ilustração aqui e foi real, foi verdadeira. Lá nos Estados Unidos, um cidadão estava com um carro quebrado à beira do caminho. E de repente passou um outro carro belíssimo, novo, do modelo mais caro da Ford. E desceu um cidadão de dentro do carro e disse, moço, o que é que o senhor tem? Ele disse, o meu carro está com um problema, eu não sei o que fazer, eu não sei como colocar para funcionar. O cidadão foi lá, mandou abrir o capô, mexeu em alguma coisa lá, deu uns toques por lá e disse para o rapaz, agora chave na ignição de novo, dá um toque aí. Quando o rapaz deu o toque, o carro pegou. O rapaz ficou impressionado, disse, poxa, mas o senhor entende tudo de carro, né? Ele disse, não, eu não entendo, não, eu entendo alguma coisa. Ele disse, mas o senhor entende muita coisa sobre o carro Ford, né, da marca Ford. Ele riu para o rapaz e disse, porque eu sou o Ford, eu sou o criador, eu sou o dono da fábrica Ford. Ele foi socorrido nada mais, nada menos do que pelo próprio dono da fábrica, pelo dono da Ford. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, quando o nosso carro está assim no acostamento, o carro da nossa vida, existe alguém que fez o automóvel, que é você, e se você está quebrado e não sabe como botar para funcionar, deixa ele meter a mão aí no motor para você ver uma coisa. Deixa ele colocar a mão ensanguentada dele no motor aí para você ver se não funciona. Você está com o carro quebrado, meu filho, mas aquele que te criou sabe como te colocar para funcionar. Aquele que te criou, que te idealizou, o autor da tua vida, sabe como lhe tirar da beira do caminho, do acostamento e dizer agora vamos adiante, porque ainda há muito caminho para seguir. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Bartimeu estava à beira do caminho. A sociologia fala a respeito do homem marginal. Para os sociólogos, o homem marginal não traz essa pecha, esse label, essa mancha infamatória de um bandido, um traficante. Ah, é um marginal, porque matou não sei quantos. Não. Dentro desse conceito mais puxado para a sociologia, o homem ou a mulher marginal não é que seja bandido, é aquela pessoa que está à margem. À margem dos processos econômicos, sociais, à margem das oportunidades, à margem do caminho. Daí, dizermos que as pessoas que estão na pobreza ou abaixo da linha da miséria mesmo, são pessoas que estão marginalizadas, estão à margem dos processos sociais, a qual todo cidadão tem direito. Portanto, Bartimeu representa também o fato de ele estar à beira do caminho, essas pessoas que estão à margem,
Essas pessoas que dizem, poxa, quando vai surgir a minha oportunidade? Quando vai surgir a minha chance? Quando é que eu vou poder estar no caminho e não à margem dele? Quando é que eu vou poder entrar no fluxo da existência e não estar aqui estacionado, parado, paralisado, na inércia? Então, primeira coisa, Jesus é aquele que vai passando pelo caminho para nos tirar do acostamento. Seja o acostamento em que você está porque alguém te jogou para fora, ou por opção sua. E é isso que nós vamos tratar no segundo ponto. No verso 47 está escrito: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse era um título que Jesus tinha como descendente de Davi. Não é que Jesus fosse filho direto de Davi, não. Ele era filho de Deus, como filho do Altíssimo, e era filho de Davi, filho do homem da humanidade, gerado na Virgem Maria. Já tratamos com detalhes a respeito deste grande mistério da teantropia, da união da natureza eterna e temporal, divina e humana, do Cristo e Jesus fundidos numa pessoa só. Então, Jesus, esse homem, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, legítimo herdeiro ao trono de Davi, tem compaixão de mim. Segunda coisa, não adianta Jesus passar pelo caminho se você não está atento para as suas oportunidades. Não adianta um tesouro como Jesus está diante dos seus olhos, um tesouro como Bíblia está ao alcance da sua mão, um tesouro como poder congregar, estar numa igreja abençoada como essa, está perto da sua casa. Não adianta o tesouro de uma boa amizade, o tesouro de um bom pai, de uma boa mãe, não adianta. Se você não estiver atento, se você não estiver conectado, se você não estiver ligado para aproveitar essas oportunidades. A Bíblia Sagrada diz que Bartimeu ouviu que era Jesus. Sabe por que ele ouviu? Sabe por que ele ouviu? Porque ele não podia ver. Mas ele podia ouvir. Se ele pudesse ver, eu tenho certeza que ele tinha visto antes de todo mundo. Pelo tipo dele aqui, eu tenho certeza disso. Se ele pudesse enxergar, ele tinha enxergado antes de todo mundo que era Jesus. Agora, já que ele não podia ver, ele ouviu alguma coisa diferente naquela estrada. Ele estava acostumado a todo dia levarem-no para aquela estrada e ficar sentado à beira daquele caminho mendigando. Era o seu pão de cada dia, era a sua vida, a mesmice, era a sua rotina de vida. Era de casa, levado por alguém até a beira daquela estrada para mendigar. Só que ele escuta uma coisa diferente. E Jesus é essa coisa diferente que você precisa ouvir. Não é essa caretice de religião, não é essa inutilidade que é religião, não é essa alienação que é religião, não é esse cavalo de batalha em que as pessoas transformam concepções e ideologias religiosas. Não, você precisa, como disse Jesus, é nascer de novo. Senão você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, você pode ser o que for. Você pode ser muçulmano, hindu, shintoísta. Se você não nascer da água e do espírito, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então você não está precisando mudar de religião, você está precisando mudar de vida. Mas como você não pode mudar de vida, é Jesus que vai mudar ela para você. É Jesus que vai transformar essa vida para você. E Jesus então está passando ali e Bartimeu escuta algo diferente. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Arde no meu coração, me lembro como se fosse o dia de hoje. E 25 anos já se passaram. Quando me levaram a primeira vez para dentro de uma igreja evangélica, um pastor rude, sem educação formal, um homem que não sabia praticamente ler, mal assinava o nome. Quando me assentaram no banco daquela igreja com 15 velhinhas, uma igreja de taipa, de madeira com barro, bancos toscos, que eu acostumado a ver religiosos formados 10 anos em seminários, poliglotas, fazendo belíssimos discursos, peças raras de oratória. De repente, quando eu escuto aquele homem falando de Jesus, eu fui Bartimeu, que escutei alguma coisa na estrada da minha vida, nas trevas da minha escuridão, eu ouvi uma coisa diferente que eu nunca tinha escutado. Eu fui confrontado com algo que eu nunca tinha sido confrontado.
E diz a Bíblia que Bartimeu ouviu alguma coisa. E a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 10, que começa por aí: a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu alguma coisa. E uma outra grande lição que Bartimeu nos dá aqui é: ele aproveitou o que tinha. Ele aproveitou o que tinha. Irmãos, não perca tempo na sua vida se angustiando com o que você ainda não conseguiu. Comece a observar o que você já conseguiu e o que você tem. Comece a valorizar suas vitórias, por menores, por pequeninas que sejam, suas conquistas, comece a valorizá-las. Comece a glorificar a Deus por estas coisas. Bartimeu, eu não posso ver, mas posso ouvir. Amém por isso. Não temos todos os dons, mas temos algum. Não posso tudo, mas posso alguma coisa. Não sou todos, mas sou alguém. E Bartimeu diz: bom, já que eu não posso ver, já que esse canal, eu estou privado desse sentido, eu vou desenvolver e eu vou trabalhar e eu vou apurar ao máximo os outros sentidos que eu tenho. Eu vou desenvolver ao máximo o meu potencial. Se você não é bom enxergando, seja bom escutando. Se você não é bom em estudar e em procurar se aprimorar e se desenvolver para pregar, diga ao menos a Deus: Deus, já que eu não quero pagar esse preço, porque não pensem que, não, isso é só um dom que veio de Deus. Você não sabe que o pastor Dax às vezes fica 6, 8, 10, 12 horas preparando uma mensagem? Pesquisando, orando, pegando como se fosse o bastão, o cajado de Moisés, e batendo em textos que parecem rochas, impermeáveis, hermeticamente fechadas, e eu pego a vara da oração e começo a bater, e bater, e bater, e bater, até ela sair água, até ela dar água. Não, é só abrir a Bíblia e o dom está aí. Então, se você não tem o dom, diga: Deus, já que eu não tenho o dom, ou não estou disposto a pagar o preço para falar isso aí, para alcançar isso aí, eu vou lhe pedir que o Senhor me dê o dom do paladar, para que eu saiba dar valor e apreciar. Já que eu não sei fazer uma boa comida, dá-me a capacidade de elogiar e agradecer quem sabe fazer uma boa comida para eu comer. Então desenvolva. Bom, eu não fui chamado para pregar, mas você pode orar. Mas eu não fui chamado para pregar, mas você pode cantar. Mas eu não sei cantar. Eu vou dizer uma coisa: o Henrico Caruso, ao meu ver e ao ver de muitos, foi maior do que Pavarotti. O Henrico Caruso foi maior do que o Plácido Domingos. E a família dele passou a vida inteira dizendo na cabeça dele, ele dizia: eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero ser cantor de ópera. E a família: você tem que ser engenheiro, você vai ser engenheiro, você vai ser engenheiro. E ele diz: você cantou, vai ser engenheiro, você cantou. Aí levam lá para uma aula e o professor deles: mas você não canta, você não dá para cantar. Esse você cantou, e acabou se transformando no maior cantor de ópera de todos os tempos, ou um dos maiores. O Albert Einstein ficou até os 7 anos de idade sem falar, e o pessoal: isso é uma bestada. Não, parece que ele estava pensando no que ia falar. E o professor dele chamou os pais e disse: esse seu filho parece que é avoadinho. Esse seu filho fica na sala de aula, não presta atenção a nada. Mas é lógico, já estava voando mais longe que o professor. Aí manda um rapaz lá para a Escola Politécnica de Zurique, ele faz uma prova lá de admissão e dizem: não, ele não pode ser admitido na Escola Politécnica de Zurique porque ele não tem bastante nível intelectual para essa escola. Mas o Walt Disney ficou famoso, ficou, mas ele pediu um empréstimo a 70 bancos e bateram a porta na cara dele. E ele foi trabalhar num jornal e o editor o despediu, mandou para a rua e disse: vá para a rua porque você não tem criatividade. O Walt Disney não tem criatividade. Essa é a história. Agora pessoas vão ficar a vida toda esperando: não, eu estou aqui no cantinho, Jesus vai me ver. Jesus vai me ver. Bartimeu usou o dom que tinha. Use o dom que você tem. Deus pode ter lhe mandado para cá para você ser um contribuinte, você dar suporte para essa obra, para você ser uma pessoa que vai abençoar financeiramente o ministério, que vai abençoar financeiramente missões, que vai abençoar e dar suporte a igrejas que serão abertas. Eu não sei qual é o trabalho para o qual Deus lhe mandou, mas você não está aqui à toa, porque na parábola dos talentos, eu lhe recomendo essa mensagem, Capacitantes para o Sucesso, o Senhor deixou um com 5, outro com 2 e outro com 1, mas não se diz que deixou ninguém ou alguém sem nenhum. E Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, pôs-se a clamar, pôs-se a gritar, tomou uma atitude. Isso ninguém pode fazer por ninguém. Você tem que ser uma pessoa automotivada.
Você tem que ser proativo e não reativo. Você tem que ser a pessoa que toma a iniciativa e não que está esperando que as coisas aconteçam. Se você ficar assim, você vai à miséria financeira, à miséria intelectual, à miséria emocional, à miséria espiritual, a toda sorte de penúria. Bartimeu ouviu que era Jesus e começou a clamar. E ele pediu compaixão. Porque tem gente orgulhoso demais para pedir compaixão. Tem gente orgulhoso demais, soberbo demais para pedir misericórdia. Mas ele reconheceu sua desgraça, e é por isso que o religioso nunca tem os olhos abertos. É porque ele é incapaz de pedir compaixão e misericórdia. Ele é incapaz de reconhecer que a religião dele não justifica. Ele é incapaz de reconhecer que os seus esforços são vãos. Ele é incapaz de reconhecer que só um toque da graça de Deus é que pode abrir os olhos dele, e não o seu esforço próprio. Por isso que ele fica perdido. Aí ainda chama os que creem em Jesus e dependem dele, e clamam pela misericórdia dele, e confiam no amor e no poder e na graça dele, de exaltado. Exaltado é quem não reconhece que precisa de perdão. E diz que ele começou a clamar, e muitos o repreendiam. Olha, entre você e a sua vitória, entre você e o seu objetivo, você vai encontrar muito pouca gente na vida para te dar uma palavra de ânimo, um tapinha no ombro, dizer que vai orar por você, que acredita em você, que vai bater palma e aplaudir o seu sucesso. Agora, gente para lhe censurar, criticar, repreender, caluniar, falar mal, joga pedra, joga lama, meu amigo, não falta. Gente para botar a mão no barro e ajudar a fazer a obra, você vai encontrar pouca gente. Agora, gente para sentar em atitude crítica e cínica, para dizer o que gosta e o que não gosta, o que está certo e o que acha que está errado, não vai faltar. E se você for pautar os seus objetivos e as suas metas nessas pessoas, pronto, você vai receber, como dizia na época do velho Chacrinha, o troféu abacaxi, que é um que você vai ter na vida. É o troféu abacaxi. Outro você não vai ter. Outro você não vai ter. Muitos o repreendiam, não eram poucos, para que se calasse. Para que se calasse. Esse é o terceiro ponto. São os que vão repreender você para que você se cale. São pessoas que na vida adotam a atitude de perseguidores. Só sabem pressionar, exigir, promover clima de tensão, cobrar perfeição. Agora, se você olhar para o seu estado, se você for considerar você, ao invés de considerar Jesus, irmãos, a minha confiança para a salvação não está no meu amor por Deus, está no amor dele por mim. A convicção nossa não está na nossa fidelidade para com ele, é na fidelidade dele para com aquilo que ele prometeu em Cristo Jesus, o seu Filho. É assim que as coisas funcionam. E aí apareceu gente para mandar Bartimeu calar e dizer, não adianta, isso é uma coisa inútil. Você está perdendo tempo, rapaz. E eu vou te dizer uma coisa, já falei aqui uma vez, de todos os bichos que existem, um dos que eu mais admiro é o besouro. Tem gente que admira leão, tem gente que admira elefante, girafa. Eu admiro demais besouro. Eu admiro besouro porque os cientistas até hoje estudam um besouro e a ciência diz, besouro não pode voar. E como diz no Ceará, e o bicho voa. E a ciência diz, mas o formato aerodinâmico de um besouro não é para voar. Mas ele nunca frequentou a universidade, nem nunca tomou aula de ciência, deve ser por isso. E ele voa. Ele voa e como voa? Certa vez, perguntaram para o Oscar Schmidt, o nosso grande cestinha, o maior jogador de basquete da história do Brasil. Qual é o jogador de basquete que você mais admira, Oscar? E todo mundo esperando, é o Jordan, é o Magic. Aí ele disse, é o Bird, é o Larry Bird. Aí o pessoal, Larry Bird? Quem é esse cara? Não, Larry Bird foi um dos maiores jogadores da história do mundo, para mim foi o maior. Por quê? Não, porque os outros todos têm um corpão atlético, bonitão, musculoso. O Larry Bird era todo desengonçado, ninguém dizia que aquele homem jogava nada. E ele se tornou um grande campeão. Então não adianta você considerar se você está disposto
a olhar para além das dificuldades presentes e procurar uma oportunidade. Essas oportunidades existem. Jesus passa, as oportunidades passam na vida da gente, e se a gente não aproveita, pode ser que nunca mais elas voltem. E eu vou lhe dizer por quê. Porque foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém, e ele nunca mais ia passar por ali, porque ele ia para a cruz, e da cruz ele ia para o céu. Se Bartimeu perde aquele momento, aquela chance, aquela oportunidade, acabou, meu filho, that's over, baby. Nunca mais você vai conseguir nada na sua vida. Aproveite as oportunidades quando elas baterem à sua porta. Agora, além das pessoas, essas pessoas que o mandaram calar-se, podem ser de 2 grupos, e eu diria até de 3. O primeiro grupo é esse grupo que realmente quer ver você mal, quer ver você embaixo, quer ver você rebentado, quer ver você na miséria. Eles têm prazer de quando chegam para você, como é que está, tudo bem? Para ouvir você dizer como é que está a desgraça na sua vida. Como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem? Aí respondam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é bom. Deus é nosso refúgio. Deus é fiel. O Senhor é tremendo. Jesus vive. E vai dando essas respostas aí, porque existem esses que querem realmente calar você. E existe um outro grupo que não é bem por maldade ferina, por disposição ruim. Não, são as pessoas que superprotegem. Talvez eles estão ao lado de Bartimeu, e dentre aqueles maus, aquelas pessoas que queriam o mal dele mesmo, existia algum ou outro que estava na realidade dando aquela não de perseguidor, mas de superprotetor. Tipo assim, Bartimeu, sabe, eu estou com tanto medo de que você se decepcione. Sabe, eu estou com medo, porque de repente você pode estar fazendo uma expectativa muito grande, você pode estar esperando um resultado fantástico, e esse resultado pode não vir. Então, para evitar que você tenha uma decepção, como eu sou seu amigo, eu acho que é melhor você não alimentar essa ilusão, não. Você vai se frustrar, sabe? Isso é um problema, sabe? Às vezes é um pai ou uma mãe, que de repente o filho ou a filha quer dar um voo, e ele fica preocupado, e ela preocupada. Não, meu filho, não faça isso não, porque, sabe, não é o momento não, e pode não dar certo. Não é que esteja contra, é que está naquela atitude de superproteção. Não, eu tenho medo que meu filho quebre a cara, que minha filha quebre a cara, e que ele venha a se frustrar. Ora, se o seu filho ou a sua filha se frustrarem, isso faz parte. Isso faz parte. Você não pode estar a vida inteira ao lado do seu filho. Você vai ter que soltar um pouco. Você não vai poder estar a vida inteira ao lado da sua filha. Você vai ter que soltar um pouco. Por quê? Porque, de repente, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender na vida é saber lidar, tratar com uma coisa chamada conviver com as minhas frustrações. Quem não aprende a conviver com frustração, como diz na linguagem da gíria, está roubado. Você tem que aprender a conviver com esse sentimento na sua vida. Agora, essas pessoas que superprotegem, que acham que estão fazendo um bem e estão fazendo um mal, acabam tirando do outro a coisa mais importante que ele vai precisar na vida, a capacidade de confiar um pouco em si mesmo, de ter autonomia. Então, Bartimeu, naquele momento, ficou num dilema. Ou eu escuto os que estão me dando conselhos para eu não embarcar nessa, ou então eu vou tomar as rédeas e vou passar a administrar minha vida. E naquele momento, Bartimeu, mesmo cego, mesmo dependente, resolveu que ia começar a administrar a vida dele, tirar do piloto automático e pegar o manche, ir no manual, a pilotar a vida dele. E aquilo funcionou. Normalmente, esse terceiro grupo de pessoas que quer calar ou silenciar, podem ser pais, que sem querer passam para os filhos a ideia de que são uma vítima do destino, ou que são eternos injustiçados, de que não venceram na vida e que não tem o carro nem a casa do titio nem da titia, porque foi falta de sorte. E aí, porque eles sofreram,
porque eles tiveram recalques e frustrações e desencantos, eles têm receio que o filho ou que a filha também não consiga. Aí diz, tudo que eu quero é que ela não sofra. E Bartimeu começa a gritar, e se muitos o repreendiam, eu não sei por quais os motivos, para que ele se calasse. Eu vou lhe dizer uma coisa, você que foi levantado por Cristo, quando lhe repreenderem por você não pregar o evangelho, segue a linha de Bartimeu, não dá ouvido os que querem lhe amordaçar não, prega a palavra, disse Paulo a Timóteo, prega a tempo, prega fora de tempo, se alguém quiser lhe calar, não se cale, e quando você se sentir desestimulado a orar, e quando o diabo vier sussurrar no seu ouvido, dizendo que suas orações não funcionam, que não vale a pena orar, continue orando a si mesmo, e quando disserem a você que não leia mais Bíblia, que não está adiantando, continue lendo, e quando disserem a você que não venha mais para a igreja, venha para a igreja, e quando disserem a você não levanta a mão nem dá aleluia, grite cada vez mais, não se cale, não cale o avivamento de Deus na sua vida. E ele grita. E quando ele grita, acontece uma coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Jesus parou. Jesus parou. Porque alguém bateu o nome de Bartimeu e deve ter dito, seguinte, enxerga. Cara, ele não vai te ouvir não. Tu acha que um homem desse aí, rapaz, que vergonha você está fazendo pra gente. Rapaz, ele não tem tempo para um sujeito como você. Você está fedendo, você é um mendigo, você é um maltrapilho, um andarilho. Bartimeu, pelo amor de Deus. Ai, cala a boca, calo não. Eu não calo porque esse é o meu momento. Eu não calo porque essa é a minha oportunidade. Eu não calo porque essa é a minha chance. Eu não calo porque eu não posso deixar isso passar. Nem sempre eu vou poder ter essa oportunidade. Ele está aqui, ele está perto, eu tenho que gritar mesmo, eu tenho que aproveitar esse momento. Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem compaixão de mim. Alguém vai achar vergonhoso que você peça compaixão, alguém vai achar vergonhoso que você peça misericórdia, mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu filho, vá ler as bem-aventuranças. Bem-aventurado é o que chora porque será consolado. Bem-aventurado, irmão, é aquele manso porque herdará a terra. Bem-aventurado é o que reconhece que precisa dessa graça, precisa desse rei, precisa desse Senhor, precisa desse Salvador, precisa dessa misericórdia, precisa dessa compaixão. Parou Jesus, eu vou lhe dizer uma coisa, nem todas as tropas dos Estados Unidos param Jesus. Lá no Antigo Testamento, nessa mesma cidade, foi construída uma muralha enorme, chamada Muralha de Jericó. E Josué estava de madrugada, olhando e dizendo, meu Deus, como é que nós vamos passar por uma muralha dessa? Nem granada, nem dinamite rebenta isso aí. E quando Josué estava de madrugada olhando para a muralha de Jericó e dizendo, como é que eu vou passar? Porque entre nós e a terra da promessa, mais um obstáculo, essa muralha. Diz a Bíblia, quando Josué estava orando, apareceu um varão. Esse varão desceu dos céus, das cortes celestiais, do palácio do próprio Deus. E ele apresentou-se a Josué. E ele disse para Josué, eu vou te dar a estratégia. Vocês vão orar, se consagrar, arrodear a muralha. Vão rir da cara de vocês, vão dizer que vocês estão brincando de ciranda, cirandinha, brincando de roda, e vão dizer que vocês estão tocando quando deviam estar fazendo guerra, vocês são um bando de doido. Arrudei 7 dias, no 7º dia arrudei 7 vezes, e na 7ª vez do 7º dia, vocês toquem trombeta e mandam o povo gritar, porque se vocês gritarem aí nós vamos agir. E diz a Bíblia Sagrada que Josué seguiu criteriosamente, rigorosamente a orientação do varão do céu, do emissário dos céus, daquele general das cortes celestiais, daquele príncipe que veio do céu. E eles fizeram como Deus mandou. E quando foi no 7º dia, arrodearam 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez eles tocaram trombetas e gritaram, e os anjos puseram aquela muralha abaixo. Sabe por quê? Para mostrar que aquela muralha não ia parar Jesus Cristo.
para mostrar que aquela muralha não podia segurar Jesus. Irmão, não tem legião do inferno, não tem capeta, não tem tranca-rua, não tem pombagira, não tem Zé Pilintra, não tem Exu, não tem orixá, não tem anticristo, não tem Maitreya, não tem espírito das trevas, legião do inferno, não tem Beelzebú, não tem diabo que segure Jesus. Mas aquele cego clamou e ele parou. Eu acho maravilhoso quando eu imagino que milhares e milhares, 200 mil pessoas se reúnem dentro do Maracanã para gritar gol e Jesus não passa por ali. E junta 2 ou 3 reunidos em seu nome e ele para. E ele vem. Fazem as maiores festas da entrega do Oscar lá em Hollywood, do Grammy. Convidam todo mundo, e o céu pergunta: o senhor vai? Jesus: não tem nada a ver comigo ali, não, deixa eles lá. Aí reúne um bando de crente lá na favela, lá no Rio de Janeiro, na periferia, debaixo do viaduto, uma casinha de barro. Aí os anjos dizem: onde é que o senhor vai hoje? Nós temos uma festa aqui. Jesus disse: não posso, tem uns crentes reunidos ali, eu tenho que ir lá, está no meio deles lá, trabalhar, sabe, abençoar, tem gente lá. Eita, parou Jesus, parou Jesus, parou Jesus, parou Jesus, e disse: chamai-o, chamai-o. Deus está chamando, Deus está chamando. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está chamando. Diga: o celular do céu está chamando. Deus está chamando, Deus está chamando. O celular do céu está tocando. Diga: o celular do céu está tocando. Atenda, atenda o celular. Atenda, atenda. Chamai-o. O mestre está te chamando para os cultos de doutrina na quarta-feira. E o mestre está te chamando para os ensaios do coral. E o mestre está te chamando para a escola bíblica dominical. E o mestre está te chamando para a noite de vitória na segunda. E o mestre está te chamando nas reuniões da sexta. E o mestre está te chamando aqui no domingo à noite. O mestre está te chamando. Os que estão prontos para dizer: sim, eis-me aqui, deem glórias ao seu nome. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: haha, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Vocês já ouviram eu falar para vocês uma vez aqui? De onde vem a palavra ânimo? Vem do grego ânima. Ânima é alma. Alma. Tem bom ânimo, tem alma. E uma pessoa que está em desânimo está perdendo a alma, está desanimada, está perdendo a alma. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. E levanta-te. Ele te chama. Essa é a gente chamado por Deus não fica prostrado, não. Gente que tem convicção da sua chamada não fica caído, não fica sentado em cima da miséria da poeira. Não, ele se levanta. Levanta-te, porque ele te chama. E agora diz a Bíblia, 4º lugar: lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Estou terminando. Isso é lindo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você está compreendendo que ele jogou fora a capa para poder ter com Jesus? Ele jogou fora a capa. Ele jogou fora a capa. Charles Haddon Spurgeon certa vez disse o seguinte: que toda verdade pode ser considerada como estimulante ou tranquilizante. O que ele quis dizer com isso? É que alguém pode dizer assim: bom, se a guerra é do Senhor, eu vou cruzar os braços. Então ele está usando a verdade como tranquilizante, narcótico. Está narcotizado. Tá certo? Ou ele pode dizer assim: a guerra é do Senhor, que privilégio ele me permitir participar dela. Que privilégio ele dividir essa responsabilidade tão grande comigo. Então, Senhor, eu te glorifico, porque a guerra é tua, mas o Senhor segura as pontas aí em cima, que eu batalho aqui embaixo.
Aleluia. Aí ele levanta e vai à luta. Então Bartimeu naquele momento lançou de si a capa. Então a capa tem tantas considerações. Já vi pregador falar de tudo a respeito dessa capa. Mas para mim duas coisas é básica. Primeiro, positivamente, a capa era a proteção daquele cego contra o sol e contra a poeira. Na capa. Aquela capa o identificava como um mendigo, necessitado de usar aquela capa para se proteger à beira daquela estrada. A capa significa isso. Então, dentro dessa revelação, quando Jesus o chama que ele lança fora a capa, ele está jogando fora aquilo que o identificava como uma velha vida. Ele está dizendo, essa capa de mendigo não serve mais para mim. Essa capa de vagabundo não serve mais para mim. Essa capa de desocupado não serve mais para mim, não. Essa capa de derrotado não serve mais para mim. Eu tenho um outro figurino. Eu não sou mais mendigo. A partir de agora, com essa chamada, eu deixo de ser um trapo de gente. Eu deixo de ser um indigente. Eu deixo de ser um mendigo e eu vou ser alguma coisa. Prepara aí. Vocês vão ver o que é que ele vai fazer comigo. Se ele me chamou, ele tem alguma coisa para mim melhor. Segunda coisa, a capa. A capa era o bem mais precioso que ele tinha. Era a capa. O bem mais precioso. Lembra que quando Jesus morreu, disputaram a túnica em consúlio do Cristo? Capas naquela época tinham valor, por mais baratas que fossem. Então a capa era o bem maior que ele tinha. Mas irmãos, quando a gente descobre que nós temos uma chamada da parte de Deus, todas as outras coisas passam a ser, como disse Paulo, esterco, lixo, porcaria. Prêmios de consolação, sucedâneos, coisas que não têm a menor significação para quem já entendeu o que foi que aconteceu na vida. Quem ainda não entendeu, qualquer repasto que Satanás der, ele troca o direito de primogenitura como Isaú por uma sopinha de lentilha. Quem ainda não entendeu o valor do seu chamamento, troca Jesus por 30 moedas de prata, e às vezes por menos. Quem ainda não entendeu, troca Jesus como fez Pilatos pela manutenção de um cargo no governo de Roma. Agora, quem entende a grandeza dessa chamada, aí meu filho, pode pelejar. O diabo pode dizer, como disse para Jesus, está aí o reino do mundo e todas as glórias dele. Tudo isso te dareis prostrado e adorado. Larga de ser besta, Satanás. É por isso que no Apocalipse tu é chamado de besta, porque tu é besta mesmo. Tu acha que eu vou trocar Jesus por isso aí? Chamada de Deus, irmãos, chamada de Deus. Só os que têm essa chamada, dê uma rajada de glória para o céu. E ele lançou de si a capa. Olha, joga fora essa capa, porque o mestre tem outra coisa para ti. Levantou-se de um salto, mas foi um salto. Deu um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. E quando ele chegou, não posso me deter agora, último lugar, quinto lugar, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Bom, alguém me diz, é evidente, como é que Jesus vai perguntar uma coisa que é tão óbvia? Como ele pergunta, que queres que eu faça? Irmãos, nada está na Bíblia à toa. Deus não age na nossa vida se nós realmente não quisermos isso. Você está entendendo? Não adianta você insistir com a pessoa, sabe, você precisa, esse é o caminho, por que você está vacilando, por que você está duvidando, é isso aí mesmo, pega, é a tua chance, é a tua oportunidade, por que você ainda está escutando alguém, rapaz, é isso aí. Nunca esqueço, meu tempo é rápido e eu tenho que correr, eu fui chamado, eu tinha 19 anos de idade, e as pessoas sabiam que eu orava muito por enfermo, expulsava demônios. E umas pessoas que moravam na minha rua, uma mulher disse assim, minha mãe está muito doente, pastor. Uma dor de cabeça inexplicável, e ela já foi ao médico, e ela não para. Ela está há 30 dias debaixo de droga, com dor de cabeça e nada mais funciona. Pastor, irmão Darkson, dá para você ir até a nossa casa? Digo, vou. Cheguei lá na casa, a velhinha estava lá deitada na cama. Falei para ela do poder de Deus, dei testemunho. Digo, eu vou orar pela senhora, Deus vai lhe curar. Ela olhou assustada, porque os crentes são assim, né? A gente chega logo assim, Jesus conhece, né? Não está falando negócio de segunda mão, não está vendendo mercadoria que não provou, não quer enrolar ninguém, sabe quem é? Jesus vai lhe curar.
E Deus me deu aquela certeza, juntou a família toda, os filhos todos ali, irmão, tem a mão na cabeça daquela velhinha, na rua Professor Lindo da Encarnação, lá no bairro da Parquelândia, em Fortaleza. Tem a mão na cabeça dela, orei por ela. Eu terminei de orar, ela estava com os olhos regalados. Alguém disse, morreu, nada. Ela estava com os olhos regalados, disse, ai, começou a chorar. Disse, mãe, os filhos, o que está acontecendo? Meu Deus, depois de 30 dias minha dor passou. Meu Deus, a minha dor passou. A minha dor de cabeça passou. Aí as filhas começaram a chorar, se abraçaram. A velha já tinha tido um AVC. Aí se abraçaram. Aí eu olhei para a velha e agora vem a melhor parte. A melhor parte é a seguinte: é que esse Jesus que te curou, perdoa teus pecados, escreve teu nome no livro da vida e te leva para o céu. Eita, isso é que é bom. Essa é a melhor parte de ser crente. O resto é só a cobertura. Aí eu olhei para ela, fiz o apelo, só quer entregar a vida a Jesus agora. Olha aqui, todo mundo aqui agora, entregar a vida a Jesus, seu Senhor e seu Salvador. Vou pensar. Sexta-feira à noite, ela me disse que vou pensar. Eu insisti. Ela disse, vou pensar. Passa aqui depois, irmão, gostei tanto. Domingo antes de ir para o culto, eu passei lá. A rua cheia de carro. Calçada também. A velhinha tinha morrido. Velhinha não, senhora, 67, 68 anos de idade, senhora nova. Tinha morrido. Teve a grande oportunidade dela. Bartimeu não deixou passar. E Jesus disse, que queres que eu faça? Porque tem gente que gosta de viver cego mesmo, tem gente que quer apanhar. Porque quem está sofrendo e não entrega logo a vida para Jesus, é porque tem que sofrer mais, irmão, não adianta orar não. Você tem que dizer assim, Jesus, deixa apanhar mais. Entendeu? Ou então gente que a gente está dizendo aqui qual é o remédio, e o Senhor diz, não, mas eu acho, esse negócio de eu acho, o inferno está cheio de achólogo. O inferno está lotado de achólogo. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando você chega no médico, não é o doente que tem que escolher o remédio. Eu vou repetir isso, não é o doente que tem que escolher o remédio. Você está doente, o pecado está te matando, está te consumindo, você está morto ainda em delitos e pecados, e a Bíblia diz que você precisa confessar a Cristo diante dos homens, para ele lhe confessar diante do Pai, ter seu nome escrito no livro da vida. Agora eu vou lhe dizer o que é que você é. Se você quer dizer qual é o remédio, qual é o remédio? Eu acho que o remédio é outro, então pronto, cai fora, que o doutor Jesus não é para você. Deixa apanhar mais. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele disse, eu quero ver, que para ele a coisa mais importante da vida, ele podia ter pedido mais coisa. Ele podia ter pedido casas e barcos, propriedades. Ele disse, eu quero uma coisa, ver. Irmãos, a coisa mais importante na vida da gente é ver. Ver o nosso estado, ver a graça de Deus, ver e compreender a Bíblia. E isto é diferente de enxergar. Ter visão é diferente de simplesmente enxergar. Muita gente enxerga, mas não tem visão. E Bartimeu entendeu que a coisa mais importante na vida é ter visão. Ele disse, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E diz a Bíblia que Jesus disse, vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Imediatamente ele tornou a ver. Conversão é assim. Imediatamente ele tornou a ver. E quem vê, faz o que ele fez. E seguia Jesus estrada fora.